Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Tedeu, o nosso canal católico. Aqui a gente partilha a fé, partilha conhecimento e partilha a vida, sempre com a presença de convidados especiais. No dia de hoje a gente vai tratar de um tema que permeia não só os ministérios católicos, mas a nossa vida como um todo, que é o tema da catequética. Não confunda só com catequese, catequética. Já, depois da vinheta. É isso aí, meu irmão, minha irmã. Seja novamente bem-vinda, bem-vindo ao Tedeu. Deixo para você o convite para seguir o canal, caso você ainda não siga. Deixe o seu joinha, curta, encaminhe para os seus contatos, para os seus amigos, para os seus familiares, e dessa forma você vai nos ajudar a evangelizar. Como eu disse para vocês antes da vinheta, hoje a gente vai tratar sobre o tema da catequética. Catequética, que negócio que é esse, né? A gente ouve falar da catequese, mas o que é a catequética? Para nos explicar isso e outras coisas, nós temos hoje aqui conosco Glauco Landim, teólogo, já foi religioso também. Glauco, seja muito bem-vindo ao TD1. Muito obrigado, Anderson. Obrigado pela audiência de todos que estão em casa, nos assistindo. É uma imensa alegria, um prazer estar aqui com você. Glauco, antes da gente começar a falar sobre esse tema da catequética, conta pra gente um pouquinho da sua história de vida. Muito bem, Anderson. Eu tenho, assim como muitos de nós, né, a alegria de ter nascido numa família católica, né, no meu caso ali, sobretudo na figura da minha avó, uma presença muito marcante, né, daquelas rezadeiras que iam nas casas, rezando o terço, acompanhando a vida das pessoas, de quem estava doente, de quem precisava de uma palavra amiga, né? E com ela aprendi tudo que é do mais importante da fé, né, das primícias. E também influenciado por ela e também com o apoio ali da minha mãe, eu desde os 13 anos de idade estou na vida pastoral, né? Era pré-adolescente, tinha a idade dos meus alunos de hoje, né? E comecei a participar ali da capela, próximo de casa, né? Tocando nas missas, participando de grupo de jovens, ajudando ali na liturgia. Quando a gente participa de uma capela menor, a gente faz um pouco de tudo, né? E eu cresci nesse clima, nessa cultura religiosa, Anderson, né? Fui vivendo a minha adolescência e minha juventude, também amadurecendo a minha caminhada de igreja. Eu, aos 21 anos, tendo conhecido os salesianos e pessoalmente a figura de Dom Bosco, me encantei pela missão educativa da igreja e entrei na congregação salesiana. Então passei por todo o período de formação, fiz a profissão religiosa, me ordenei padre, fiquei mais de 15 anos nessa caminhada que eu posso dizer tranquilamente moldou a minha forma de ser, a minha forma de pensar. Sou salesiano de coração. Em 2017, depois de um período muito bacana, transparente, de discernimento, junto com os meus superiores, com o meu diretor espiritual, resolvi mudar, né, o rumo da minha caminhada vocacional, seguindo para a vida leiga, e é onde estou hoje, né, vivendo a minha vida de fé, como educador que sou, inclusive hoje trabalhando numa casa salesiana, lá no Colégio Salesiano Santa Terezinha, e vivendo, né, a eclesialidade do nosso batismo, onde nós estamos inseridos, na família, na comunidade e no nosso local de trabalho. E aí deixou a vocação, não, acho que a gente não deixa, né? Mas migrou um pouquinho da vocação presbiteral para a vocação familiar. Isso mesmo. A gente faz esse processo, né? Ele é previsto pela igreja também, né? Ele tem um caminho prescrito, né? E é bonito dizer porque ele conclui ali com o Papa, né? Então o Papa, tendo com a sua equipe analisado todo o caminho que é feito,
com os depoimentos, com os relatórios de quem nos entrevista, ele diz, né, esse caminho é válido, então você está dispensado dos compromissos, né, do ministério sacerdotal para viver a sua vida como cristão batizado e leigo, né? E sou muito feliz, fui sempre muito bem acolhido, seja pelos salesianos, seja pelos meus irmãos de outras congregações, irmãos de caminhada, né? E pelo povo de Deus. Muita gente que trouxe depois um conforto muito grande para mim ao dizer que ficou feliz pela maneira como foi conduzido, pela gente estar nessa busca, né, da vontade de Deus, procurando ter a maior sinceridade e transparência possível. E o maior ganho disso é a paz no coração, né, Anderson? Não existe vocação que seja melhor ou mais bonita. Todas elas são dons de Deus, todas elas são dons do Espírito Santo, né? O que cabe a nós, pessoalmente, é entender o que, no momento em que nós vivemos, Deus pede para cada um de nós. Então, se nós estamos abertos ao Espírito e se essa abertura nos permite ler os sinais que se concretizam na nossa vida e também por meio das pessoas com quem a gente convive, a gente tem condição de entender onde Deus está. E como a gente tem, né, o livre-arbítrio dado por Ele mesmo, aí esse sim acaba adquirindo um valor ainda muito especial, né, porque se torna um símbolo, um motivo para a gente aderir também à proposta de Deus, né? Então é Deus que de um lado faz a sua parte, nos iluminando com o seu Espírito, nos dando o dom da sua graça, e nós que do outro lado, com a nossa limitação, buscamos responder a cada dia com o nosso sim, com a nossa entrega, com a nossa vida vivida na fé. Que bonito. E dentro dessa sua caminhada e dentro dessa sua formação enquanto religioso, você se formou também em teologia e dentro da teologia você se especializou nesse tema que é a catequética. Conta pra gente o que é esse negócio de catequética, Glauco. Legal, Anderson. A minha vida pregressa, né, a vida religiosa, ela já tinha sido marcada pela catequese, né? Participei de grupos de crisma, né? Eu tive uma experiência interessante na minha própria vida, porque eu abandonei a catequese depois da primeira Eucaristia, né? Então, posso falar por esse lugar de fala, né? Porque eu fiz a primeira Eucaristia, na minha paróquia tinha lá a perseverança. Eu lembro que, como adolescente, eu achei chato, não quis continuar. Falei, mãe, não quero mais ir, né? E aí minha mãe não teve o que fazer, fiquei em casa. E eu só fui realmente me interessar depois pela crisma, eu já tinha 18 anos, 17 para 18 anos. E aí, como eu já não tinha mais idade para fazer com os adolescentes, eu fiz a catequese com adultos. Uhum. Que eu acredito até hoje foi o que virou a minha chave, sabe? Para muitos insights a respeito de como que devia ser a minha vida de fé. Talvez minha resposta vocacional começou a surgir ali, né? Fazendo a catequese com outros adultos de diversas experiências, né? Pessoas que iam receber o sacramento do matrimônio, ou pessoas que já tinham uma larga experiência de vida, mas que não tinham recebido a crisma ainda. Então foi muito rico. E quando eu entro na vida religiosa, claro, a missão salesiana, ela tem a catequese, a educação à fé dos jovens como um dos seus principais pilares, né? E quando eu fui convidado pelo superior na época, né? Na verdade, eu nem tinha terminado a teologia. Como eu já tinha licenciatura em filosofia, na época o padre Marco Biagi, que era o nosso superior, falou, Glauco, já começa aqui a pós-graduação, que aí você termina a teologia junto com a pós e já vai direto para a missão da catequese, né? E foi isso que aconteceu mesmo. Fiquei 3 anos responsável na inspetoria pela dimensão da catequese, né? Na inspetoria salesiana de São Paulo. Mas o que é a catequética, né? Essa ciência, essa área da teologia? É justamente a área que pensa a catequese. Então, se você tem a pedagogia na educação, que é a ciência que estuda o modo como se procede a educação das crianças, jovens e adultos,
A catequética é a ciência que estuda como se dá o processo da catequese, entendida no seu sentido amplo, né? Porque a gente normalmente pensa a catequese só a partir dos processos de iniciação à vida cristã, que também não tem a ver só com a preparação do sacramento, né? A recepção dos sacramentos, do batismo, da primeira Eucaristia e da Crisma, é um momento, né? A iniciação da vida cristã é mais do que a recepção dos sacramentos. E a catequese que vai caminhando ao lado, como você disse no início, que permeia toda a vida cristã. A catequese, ela vem do grego, né? Significa ressoar a mensagem, ressoar um conteúdo. É justamente esse propósito de dentro da fé eu me aprofundar cada vez mais naquilo que eu acredito. Então, a catequese, ela existe em casa, na igreja doméstica, que é a nossa família. Então, quando o pai e a mãe ensinam uma criança a rezar Ave Maria, ensina os princípios da fé, ela está fazendo catequese. A catequese ela está presente na liturgia. Embora o princípio básico da homilia não seja a catequese, isso está nos documentos da igreja, mas o padre, de uma certa forma, ou o diácono, ele está formando a fé, o povo cristão. A catequese está na pastoral familiar, quando no encontro ajuda os casais a entenderem como viver a fé cristã a partir da vocação de cada um deles, né? A catequese está presente num grupo que promove uma ação social a partir do momento em que aquilo ajuda a integrar a palavra com a vida. Então, a catequese, na verdade, ela faz parte da missão evangelizadora da igreja. A catequese nos ajuda a elucidar sempre e cada vez mais o que a mensagem de Jesus Cristo tem a nos dizer hoje. Em outras palavras, a gente pode dizer que a vida pública de Jesus, os 3 anos que ele esteve lá com os discípulos, foi pura catequese. Catequese para os discípulos, que ele formou para depois assumir o seu lugar, mas catequese também para todas as pessoas com quem ele teve contato, nos lugares onde ele passou, enfim. Agora, no nosso dia a dia da igreja, a gente pensa catequese mesmo só para os catequistas, por assim dizer, ali de primeira Eucaristia e o catequista de Crisma. O nome correto para a pessoa dessa área seria catequeta, o formador? Onde que ele se encontra? Porque a gente não consegue ver essa pessoa, esse especialista no dia a dia da comunidade, no dia a dia da paróquia. Como que ele está nesse meio de processo que a gente não consegue enxergar? Sim. O catequista é justamente, né, esse que promove a educação à fé do povo de Deus, né? Você sabe, Anderson, que em alguns países da África, eu tenho contato com algumas pessoas que fizeram experiência missionária, né? Nessas comunidades, às vezes mais afastadas, onde não tem a figura do padre, quem coordena a vida de fé é chamado de catequista nessas comunidades, né? Então, é a pessoa que faz a celebração da palavra, é a pessoa que coordena as pastorais, né? É muito interessante que seja dado o nome de catequista para essa pessoa, porque ele é o catequista por excelência ali, né? O catequeta, como nós dissemos, sendo essa pessoa que pensa o processo de catequese, então ele está mais num papel de assessoria. Então, os catequetas, eles estão na figura do pároco, que é o principal responsável pela catequese numa comunidade, é o principal e primeiro responsável. Está na figura do bispo, que inclusive na sua missão tem o munus de ensinar, né? O bispo é o catequista de uma diocese, e ela está também nas pessoas, seja sacerdotes, religiosos ou leigos, que estudam a arte da catequética e que prestam esse serviço também nas dioceses, congregações, né? Nós temos muitos, graças a Deus, né? Aqui na Arquidiocese de São Paulo nós temos alguns, inclusive autores de livros, que de vez em quando está na nossa mão aí, quando a gente vai preparar alguma palestra, algum encontro de catequese, né? Então, graças a Deus, a gente tem uma riqueza muito grande de pessoas que estudam e aprofundam esse tema em benefício do povo de Deus e da igreja.
Então, quer dizer, o principal responsável que a gente não está vendo ali, mas é o padre que está responsável por ser esse guardião desse conhecimento e da partilha desse conhecimento que, como você disse, é a imitação de Cristo. Uhum. Né? Então, quando a gente pensa a catequética, a gente está pensando em formas de como ser igual, ou igual não é possível, mas como imitar a Cristo. Seria basicamente isso. Isso. Na questão da metodologia, né? A catequese ele é um processo educativo. E como a gente está trabalhando com seres humanos, faz sentido pensar de que maneira anunciar. A gente tem a questão da juventude. A juventude, dizia Dom Bosco, é a camada da sociedade que mais sente, ou a que sente primeiro as transformações da realidade. Então, é esperado que a maneira que você, por exemplo, anuncia o evangelho ao jovem 10 anos atrás não seja a mesma que você faz agora. E isso não quer dizer que o jovem escute menos a palavra de Deus hoje do que escutava há 10 anos atrás. Quer dizer que ele escuta de um modo diferente. Aliás, eu vi uma entrevista, uma pesquisa, na verdade, num grande meio aí de comunicação, dizendo que a geração Z, junto com a geração Alfa, que é essa que está vindo, está assumindo o compromisso com a fé como forma de rebeldia. Interessante, né? Porque está assumindo o compromisso como uma forma de rebeldia. Quer dizer, eles enxergavam que o normal era você não ter uma prática de fé, e agora eles estão assumindo isso como... Nós chegamos nesse lugar, né, em que o jovem colocava a fé como algo que, né? Mas nós temos, e isso é visível, Anderson, nas redes sociais. Mas eles assumirem isso como rebeldia é algo realmente... a gente pode considerar como um positivo, eu acredito que seja uma porta de entrada, né? Exatamente. Mas o ato de você ver isso como um movimento rebelde, será que eles realmente entendem e assumem na prática essa questão da fé? E aí me diz, você, enquanto educador também, coordenador pedagógico também, como que é isso lá na prática, no dia a dia com eles? Nós temos um processo, Anderson, assim, que começa na adolescência e vai na juventude. Eu até, inclusive, falava hoje com um pai do colégio exatamente sobre isso, né? A gente estava conversando, ele estava me falando que, poxa, algumas coisas que meu filho sempre gostou de fazer e fazer comigo, ele não quer mais. E ele até tinha me trazido isso porque ele estava preocupado, o filho dele estava meio triste, né? Mas esse é o processo normal, porque começando ali com a adolescência, avançando para a juventude, a pessoa humana ela tem uma necessidade de construir a sua própria autonomia, a sua própria identidade. E é normal, não é ruim, é sadio, que em alguns momentos o jovem tenha que fazer uma cisão daquilo que ele tinha previamente estabelecido como normal, né? Ou como o caminho regular para a vida dele, para ele poder construir o caminho dele. E às vezes até acontece de fazer esse caminho, mas depois voltar, né? Uhum. Mas existe. Então, a rebeldia, nesse sentido, é entendido como uma forma de contestação, mas sempre em vista de algo positivo da construção da própria identidade, né? A pesquisa ela usa essa palavra, a rebeldia, como uma metáfora ali interessante, né? Para dizer... Há pouco tempo atrás, a rebeldia era não ser cristão, né? Hoje, nós temos grupos e eles estão presentes na rede social, aqui no YouTube. A gente vê essa garotada o tempo todo. É claro, Anderson, a gente precisa sim ter um olhar crítico, sobretudo no momento em que nós vivemos de visões exacerbadas, né? Exageradas, seja para uma corrente, seja para outra, né? Eu posso, talvez, assumir uma visão que, dá uma exagerada para esse lado aqui ou para esse lado. A fé cristã não é assim, né? Uhum. E também, às vezes, esses exageros também fazem parte dessa maturidade que está sendo construída, né? Mas é fato, sim. Agora a gente teve há pouco tempo a canonização, melhor dizendo, do Carlo Acutis, né? Como a juventude se mobilizou e como mexeu com a juventude essa canonização, né? A gente conseguiu ver ali gente que até nem tem um vínculo muito grande, mas, poxa, me vejo nesse garoto que até 2006 estava aí,
né, entre nós, vestindo roupas como nós vestimos. Lá atrás, acho que foi o Papa, não sei, não me lembro se foi o Papa Francisco ou se foi o Papa João Paulo II, acho que foi o Papa Francisco que usou o termo santos de calças jeans, né? E o Carlo Acuti veio a manifestação Exata, viva né? disso, né? É isso mesmo. O santo da internet, né, para dizer, ele também tinha lá o blogzinho dele. Na época não tinha podcast, era internet de escada, né? Mas ele tinha lá o blogzinho dele, em que ele falava sobre a fé cristã, né? Talvez aqui ele estivesse, né? Hoje ele já seria adulto, obviamente, mas ele certamente estaria envolvido com alguma ação evangelizadora aí de ponta, né? E esses jovens que estão praticando essa rebeldia positiva, eles podem ser considerados também como catequistas ou como catequetas? No caso, catequistas seria, Como né? catequistas, ser catequista, Anderson, primeiro você ter feito uma experiência pessoal. Tá? Isso é o mais importante. E quando a gente fala dos processos de iniciação à vida cristã, a gente está falando disso. Para mais além dos sacramentos, que são o canal da graça de Deus na vida, importa o quanto eu me coloco, né, à disposição da vontade e da graça de Deus. Por quê? Porque a experiência de Deus feita, ela é comunicada quase que naturalmente. O contrário também vale, né? Alguém que tenta comunicar uma experiência que não fez, não vai ter sucesso. E a gente percebe muito fácil isso, né? Quando o discurso é vazio, quando o discurso é desprovido, às vezes, de um testemunho. A gente percebe muito fácil isso, não é difícil distinguir. Agora, como é diferente quando alguém que tem uma experiência forte de Deus, uma experiência diária, uma experiência pautada realmente na experiência de vida, essa pessoa nem precisa falar muito bonito, né? Pelo contrário, tem muita gente que faz, talvez, das experiências mais bonitas de Deus, que vive uma simplicidade muito grande de vida, né? Então, o primeiro ponto inicial e fundamental para eu ser catequista é a experiência de Deus. E uma vez que eu fiz essa experiência, como que eu a compartilho com os outros. Eu gosto da pedagogia de Emaús, aquela passagem ali do capítulo 24 de Lucas, e que só Lucas narra, ela traz ali uma didática, uma pedagogia da catequese muito interessante. E porque a gente ficaria aqui muito tempo conversando sobre os símbolos todos, né? Mas eu queria comentar aqueles que fazem sentido para essa conversa nossa aqui agora. Primeiro, Jesus chegar e não se apresentar, né? O Evangelho diz que ele começou a caminhar ali com aqueles dois que estavam fazendo o caminho e eles não o reconhecem, não veem que é Jesus. E Jesus entra na conversa, como a gente que chega aí numa roda de conversa, num grupo de alunos ou num grupo ali da paróquia, enfim. A gente começa a conversar com as pessoas. E aí, você quem é? De onde você veio? Você participa aqui da paróquia? Foi isso que Jesus fez. Tá, vocês estão tristes aí? Para onde vocês estão indo? O que aconteceu? Então, o primeiro passo da catequese, é o que Jesus mostra ali em Emaús, é a escuta ativa. Uhum. Jesus escutou qual era a questão, o que estava pegando para aqueles dois ali. E aí, depois que Jesus entende, depois que Jesus entra no mundo daqueles dois, e de forma até empática, né, de uma certa forma, a partir do momento em que Jesus sente com eles a dor e o medo que eles estavam sentindo, vamos lá, gente, vamos retomar a palavra de Deus? É isso que está lá, né? Vocês não se lembram que o profeta tal falava isso, isso, isso? Vocês não se lembram que o outro profeta falou que ia acontecer isso, 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 isso? E aí a passagem vai fazendo essa conversa e persistindo até que chega na casa, ele é convidado a entrar e ao partir do pão, ou seja... Aí abrem-se os olhos. Abrem-se os olhos, quer dizer, no gesto mais simbólico da vida de Jesus, opa, aí eu reconheço. Uhum. Mas tem algo dessa passagem que me chama mais atenção, que assim, antes ainda dele exercer a escuta, né, ele começou a caminhar com eles. Simplesmente fez o trajeto e não precisou se colocar, dar uma carteirada e falar, olha,
vocês sabem com quem você está falando? Olha, eu sou o Jesus Cristo. Olha, eu sou o ministro aqui da igreja. Olha, eu sou o padre da igreja. Olha, eu sou o fulano de tal aqui da igreja. Não, simplesmente começou a caminhar junto e fez parte daquele contexto, daquele percurso. Eu acho que isso é um ponto extremamente importante. Me lembra um padre amigo já falecido, que ele tinha exatamente essa mesma postura. Você o encontrava muitas vezes lá no bar, lá na esquina, lá junto com os meninos ali da boca de fumo, não porque ele estava bebendo, ou porque ele estava vadiando, ou porque ele estava usando drogas, mas porque ele estava ali fazendo esse primeiro movimento, né? Ele começou a caminhar com eles. E a partir desse primeiro movimento, esses grupos passaram a respeitá-lo e a escutá-lo. E aí alguns, não foram todos, mas tivemos ali algumas conversões. Acho que o processo seria um pouco esse, então, né? O caminho junto, eu escuto, e só depois, a partir do meu exemplo e da minha vivência, eu realmente prego. Exato. Esse é o paradigma, Anderson, que o Papa Francisco deixou tão claro ali na Evangelii Gaudium, né? A Evangelii Gaudium, na sua totalidade, é uma obra-prima do Espírito Santo, né? Mas, sobretudo naquela parte em que o Papa Francisco lembra e que a fé cristã não é propagada por meio do argumento, do racional, por meio do convencimento. A fé cristã ela é propagada por meio da atração. Você vê a experiência que eu estou vivendo, você se encanta pela experiência que eu estou vivendo e você tem vontade de viver o mesmo na sua vida. Você falando isso, eu me lembrei de quando eu entrei na Pastoral da Juventude. Foi basicamente isso. Assim, eu cresci dentro da igreja, né? Comecei a ser levado pela mãe ali muito cedo, fiz o processo de catequese, inclusive estava comentando contigo em outro momento que me enrolaram pra caramba até eu fazer a primeira comunhão, né? Depois fiz o Crisma, e no Crisma, aqui em São Paulo, nós tínhamos as celebrações de Pentecostes, que geralmente eram em grandes ginásios, ou lá no ginásio do Ibirapuera, ou lá no ginásio daquele time ali. Eu fui algumas vezes lá. Né? Do Esporte Clube Corinthians Paulista, né? Mas lá no ginásio do Corinthians. E lotavam ali de grandes jovens, vigílias, né? E entre aqueles jovens, além dos crismandos, tinham os grupos de jovens. E dentro daqueles grupos de jovens, você via aquelas bandeiras enormes, com aquela coisa PJ, o pessoal com uma camiseta PJ, aquela animação, aquela coisa que é difícil até de descrever, mas você percebia aquela alegria brotando ali, olhava assim, fala, caramba, eu quero ser igual a essa galera, eu quero, né? E aí você vê que realmente atrai, né? O exemplo atrai, a alegria atrai, assim como a coisa negativa também acaba muitas vezes atraindo, mas isso, falando do nosso aspecto cristão, realmente funciona, né? Sim. Eu gosto, acho legal, assisto a série The Chosen, eu gosto muito. Aliás, recomendo. Também. E eu gosto muito da abertura, eu acho uma mensagem tão interessante, os peixinhos, né? Então, aqueles peixinhos que vão adquirindo outra cor porque mudaram, né? Sim, tá todo mundo indo para o mesmo lado, de repente um começa a nadar diferente. E porque esse nadou, o outro também começa. Aquela abertura eu acho genial. Que maravilha. Agora uma pergunta. Tá. Se todo mundo pode ser catequista, e a gente é catequista a partir do exemplo, né, por que e como se formar um catequista? Qual que é a importância dessa formação para a catequese? Tá. É importante citar, Anderson, assim, ser catequista é uma vocação também, né? No mês das vocações, inclusive, o último domingo a gente dedica a isso, a gente homenageia os catequistas das nossas paróquias, mas é interessante porque na Igreja do Brasil se coloca ali a vocação de catequista no mesmo pé de igualdade da vocação ao matrimônio, da vocação sacerdotal e a vocação religiosa. Embora a pessoa casada, a pessoa que se ordenou, ou a religiosa e religioso, também possam ser catequistas. Mas é uma vocação.
faz pouco tempo, inclusive, estou sendo generoso com esse pouco tempo, coisa aí de uns 10, 15 anos, se propagou, inclusive, sobretudo, o ministério do catequista. Então, muitas paróquias, seguindo o ritual da iniciação cristã, que é um ritual romano, têm esse bom costume de introduzir os ministros da catequese nas suas paróquias, que é muito interessante, né? O ritual da iniciação cristã traz essa celebração que, no fundo, é uma apresentação para a comunidade daqueles que fizeram um caminho de formação que vão exercer esse ministério. Dos mais diferentes modos, na iniciação cristã, na catequese de adultos, enfim, na pastoral do batismo, enfim. Mas é uma vocação muito importante. Em suma, se leia tudo aquilo, todos aqueles serviços dentro da igreja que exigem que você tenha uma transmissão de conhecimento de fé, ele tende a ter essa vocação do catequista envolvido. Exato. Porque essa é a essência da missão evangelizadora, né? A gente tem lá no Evangelho Nunciandi, com Paulo VI, logo depois do Concílio Vaticano II, essa clareza que o Vaticano II já tinha trazido, mas Paulo VI ele traz assim uma síntese tão bonita na Evangelho Nunciandi para dizer, olha, ser cristão é viver para anunciar o Evangelho. O Monsenhor Jonas Abib, inclusive, depois diz que uma das inspirações da fundação da Canção Nova é a Evangelho Nunciandi. Ele lê essa encíclica e pessoalmente se sente motivado a trabalhar em torno disso. Então, quando eu abraço de forma comprometida a minha fé cristã, eu entendo que anunciar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, está inerente ao ser cristão. Vamos falar da vocação laica, a nossa, né, e da maioria dos nossos amigos que estão nas paróquias. Qual que é a principal missão do leigo na igreja? É ser sinal, é ser portador da luz e do amor de Deus onde está. Se eu sou pai de família, se eu sou um profissional, se eu sou um motorista, tudo que eu faço, a partir daquilo que eu sou, a missão como cristão é levar a palavra de Deus onde eu estou. Bento XVI, há pouco tempo atrás, ele inclusive trouxe uma reflexão interessante. É um documento muito legal, Caritas in Veritatis, né? E ele coloca que é uma expressão de caridade eu dar o meu melhor naquilo que eu faço. Então, se eu sou professor, e eu sou mesmo, preparar a minha aula da melhor forma possível para poder atender os meus alunos da forma mais excelente que eu posso é uma expressão de caridade para esses alunos. Ser um comunicador e usar todos os potenciais da formação que eu recebi e preparar com carinho cada coisa que eu faço e dar o meu melhor quando eu estou lá, é uma expressão de caridade, da vivência da fé. Ou seja, não significa que eu precise necessariamente sair pregando para todo mundo. Não. É fazer aquilo que eu faço da melhor forma possível e com amor. Isso Dom Bosco já dizia também, né? Antes de Bento XVI, Dom Bosco já dizia isso, que se nós fizermos, mesmo que sejam as pequenas coisas, com profundo afeto, boa vontade e amor, a gente se santifica a partir dessas coisas, né? Dom Bosco dizia, se você não consegue rezar um terço inteiro, reze uma Ave Maria bem rezada, que ela vai te valer. Claro, rezando uma Ave Maria bem rezada todos os dias, daqui a pouco eu já estou rezando o terço também. Mas é uma pedagogia da santidade, é muito interessante isso. Então, no fundo, Anderson, a gente colocou a vocação da catequese, do catequista, como aquelas pessoas que se distinguem na comunidade por exercer de modo explícito essa missão, mas é como a gente está desenvolvendo aqui. No fundo, todo cristão que vive a sua fé a partir do seu estado de vida, do melhor modo possível, é um catequista também, é um anunciador, como a gente falava em Aparecida, é um discípulo missionário de Jesus Cristo. Isso é fantástico, né? E essa é a missão que Jesus nos deu. E quais são as características que a pessoa precisa ter, ou os indícios que ela
pode sentir de que ela precisa ou pode dar aquele passinho a mais para se formalizar enquanto catequista, de fato, não só dar um exemplo ali na vida cotidiana, mas se preparar para reproduzir esse conteúdo aí de fato como no Ministério da Catequese. Legal. Sendo uma vocação, como em qualquer vocação, a gente ouve aquilo que Deus tem a dizer para nós. E como é que Deus fala com a gente? Na vida e por meio das pessoas. Então, aquela inquietação que eu sinto, né? Você dizia há pouco da sua experiência de vida, né, Anderson? Aquela inquietação que eu sinto por fazer algo, aquele encantamento que eu sinto por alguma coisa específica, aquele modelo, aquela pessoa que aparece ali, os convites que eu recebo, tudo isso vai me mostrando, porque Deus fala para nós no cotidiano. Eu preciso estar atento a esses sinais para entender o que Deus quer de mim. Fora as atitudes, e eu creio que sejam muito importantes, de coragem e de esperança. Por que de coragem e de esperança? De coragem, porque nem sempre é fácil no caminho. Normalmente não é. Normalmente eu acho que eu não vou ser capaz. Às vezes eu vejo alguém ali falando, né? Poxa, aquele catequista é tão massa, ele tem um jeito engraçado de falar, ele cativa, caramba, ele fala de um modo que todo mundo entende, eu nunca vou ser assim. Será que não? Né? Será que eu não tenho também os meus talentos que eu recebi de Deus? E talvez eu não seja igualzinho àquele cara que eu admiro, mas do meu jeito eu vou ser tão bom quanto ele? E a esperança, porque não é fácil. A missão não é simples. E Jesus sempre deixou isso claro para os discípulos e para nós, né? A missão, ela traz consigo provação, ela traz consigo perseguição, ela traz consigo julgamentos. Ser discípulo missionário de Jesus nunca foi fácil em tempo nenhum. Então, eu preciso ser uma pessoa, eu preciso alimentar no meu coração a esperança para que eu possa viver a minha fé com alegria, porque sem alegria também não tem sentido. Aliás, eu acho que a alegria é uma consequência, né? Não é fácil, mas quando a gente se mete nesse caminho e a gente vê o resultado daquilo que a gente está plantando, muitas vezes assim a gente fica com aquela angústia, poxa, será que não vai dar certo? Mas aí Deus vai mostrando para a gente, a coisa começa a florear e a alegria vem como uma consequência, né? Sim. Então eu acho que a alegria ela é um símbolo do cristão bem resolvido. Exato. Né? E a gente está falando, claro, Anderson, do contexto eclesial de comunidade, mas isso vale para qualquer coisa. Vamos pensar no casamento, né? O matrimônio é um sacramento de serviço. O Catecismo da Igreja Católica assim o define. Sim. O sacramento do matrimônio é uma forma de duas pessoas juntas se comprometerem a serviço do reino. Por isso é uma igreja doméstica, família. Então, se você pensa num projeto, né, que você quer como família abraçar, pode ser a paternidade e maternidade, pode ser adquirir uma casa, pode ser mudar para um outro lugar, ou pode ser uma transição de carreira, a gente pode aplicar aqui todos os elementos desse discernimento vocacional que a gente falou há pouco. Quer dizer, o que Deus está falando, o que as pessoas que estão próximas estão me dizendo, o que eu sinto no coração. Dom Eduardo, que é um bispo salesiano que escreveu um livro muito bacana sobre projeto de vida, ele tem todo um capítulo do livro no qual ele diz que os sonhos são uma maneira de Deus falar conosco. Não só os sonhos de quando a gente está dormindo. O sonho, aquele objetivo que eu cultivo, né? Aquele desejo, aquela vontade de fazer isso ou aquilo. Dom Eduardo, ele fala, acho que uma sabedoria muito grande, que o sonho também é uma semente vocacional que Deus colocou lá. Você deve perseguir. Você deve ir atrás dela. Então, eu penso que esse caminho de discernimento, né? Eu aprendi muito isso, sobretudo quando trabalhei com os jesuítas. Santo Inácio de Loyola é o santo do discernimento, né? O discernimento é uma capacidade presente na nossa vida a todo tempo. A gente sempre está decidindo coisas, né?
pequenas ou grandes. Em todas elas, se a gente permite que Deus nos ajude, todas elas nos levam para aquilo que certamente é o melhor para nós. Agora, enquanto cristãos, a catequética ela é opção ou ela é compromisso? A catequética, ela é uma necessidade, porque a gente precisa saber, a catequese não é porque é algo da igreja que ela deva ser feita de qualquer forma, né? A coisa da boa intenção. Não, eu estou fazendo da melhor forma possível, então tá bom. Não. A catequese ela é uma dimensão importante da igreja que precisa trazer junto de si estudo, formação, adesão. A gente falou aí do padre como primeiro responsável da catequese de uma paróquia. O padre ele não pode fazer sozinho isso, né? Uhum. Ele precisa de pessoas, ele precisa de uma comunidade que vibra com a catequese, né? Até porque a catequese é o que renova a comunidade, né? Uhum. A catequese mantém viva a comunidade de fé, né? Então, a catequética ela é essencial no sentido de que ela nos ajuda a pensar como a catequese deve acontecer. Assim como na vida é importante a universidade, as pesquisas, a universidade também ela mantém viva a reflexão de uma sociedade, né? O que seria de nós na pandemia se não fossem as vacinas? Quem é que produz a vacina? Pessoas que se dedicam à pesquisa a respeito desse determinado assunto, né? As tecnologias que nos permitem hoje estar tão próximo das pessoas, né? De quem talvez a gente nunca mais viu, porque são pessoas que às vezes estudaram, fizeram parte de um momento da vida da gente, e hoje, por causa da tecnologia, das redes sociais, a gente consegue estar junto. Alguém pensou, alguém pesquisou, alguém descobriu como fazer aquilo, né? Então, pensar e refletir sobre o que e o como fazemos também faz parte do como fazer da catequese. Interessante. Você disse que você fez uma pós-graduação Isso. a respeito desse tema. Quem é hoje cristão leigo e quer ingressar, se especializar, conhecer, se aprofundar mais nesse tema, como pode fazer? Nós temos, né, os centros de teologia, aqui em São Paulo nós temos várias instituições universitárias, a maior parte delas está no Ipiranga, né? Que promovem cursos de extensão. Eu fiz uma pós-graduação, né? Mas temos, em alguns lugares, mestrado sobre esse assunto, né? Mestrado em teologia com ênfase em catequética, né? Então, eu aconselho você, na cidade onde que você está, na diocese onde você faz parte, procurar quais são os centros de estudo teológicos, se existem faculdades de teologia. Sempre há uma oferta, seja de curso de extensão, de pós-graduação lato sensu. Mestrado e doutorado são mais raros porque dependem, né, de uma estrutura ligada ao Ministério da Educação. Mas todas essas ofertas, e hoje mais do que nunca, normalmente são abertas para leigos. Não são só propostas de formação de clero. A gente, há pouco tempo atrás, tinha isso, né? O seminário onde os padres estudavam, etc. Hoje, a maioria dos centros de estudo teológicos são abertos aos leigos. Entende-se, inclusive, como uma vantagem para a formação sacerdotal o padre poder estudar junto com leigos. Eu fiz essa experiência e foi riquíssima, né? Você ter na sala de aula ali, enquanto você está refletindo temas da teologia, ter a palavra de alguém que vive a fé na paróquia, de alguém que é um líder de comunidade, de uma pessoa casada. Na minha turma de teologia, inclusive, tinham cristãos de outras denominações que não eram só da católica. Aí foi uma riqueza espetacular. E para quem não quer ir para a academia, mas não quer ser um catequeta, mas um catequista, aí quais seriam os caminhos? Olha, Anderson, tem paróquias que promovem cursos de formação, nós temos muita proposta boa por aí, mas eu quero deixar uma provocação, né? Que é boa. Se você na sua paróquia não tem essa oportunidade, se na sua paróquia você não tem ali essas opções, proponha. Não tem coisa melhor para o pároco, não tem coisa que o pároco ou
o líder de pastoral goste mais de ouvir é quando alguém vem, olha, eu gostaria mais de aprender mais sobre esse assunto. Olha, eu gostaria de engajar mais nesse aspecto, né? Se na sua paróquia não existe, proponha, pergunte, provoque. Você, com certeza, vai ter uma resposta positiva e vai fazer um bem, né? Porque é tão necessário. Eu vejo, sobretudo no trabalho, eu trabalhei algum tempo com catequese de adultos, né? Como as pessoas têm sede de buscar conhecimento sobre a palavra de Deus, né? Sobre a vivência da fé. A gente acha que os documentos da igreja, por exemplo, são algo distante da vida do povo, né? E eu acho que realmente porque falta momentos e lugares para poder trabalhar. Uhum. Mas não são distantes porque as pessoas não querem conhecê-lo, né? As pessoas, elas desejam, elas querem conhecer. Agora o Papa Leão XIV lançou esse documento, a sua primeira encíclica, né, que fala sobre a educação católica. A gente está estudando porque remete diretamente ao nosso trabalho enquanto escolas católicas, né? É de uma preciosidade tão grande, você consegue rezar lendo aquele documento, né? Então, o meu conselho prático é esse: verifique na sua paróquia, porque provavelmente já existe algum projeto de formação que acontece e que você, participando, inclusive, pode se engajar até mais na sua comunidade. Mas se porventura não existe, proponha. Você vai fazer um bem para si mesmo e vai fazer um bem para a comunidade onde você está. Glauco, obrigado pela sua partilha, pelo seu conhecimento muito rico. Serviu para elucidar para a gente catequese, catequeta, né? São palavras parecidas, mas que têm contextos diferentes e, ao mesmo tempo, similares e amplos e muito ricos para a nossa vida, para a nossa formação de cristão. Vou voltar para casa agora com um outro olhar sobre a minha figura enquanto pessoa, enquanto comunicador também. Para nós finalizarmos, como que as pessoas podem te encontrar neste mundão, nessas redes sociais? Legal. Penso que o modo mais comum é o Instagram, né? O meu Instagram é @glauco.landim, o M no final, né? Glauco.landim. Ali partilha um pouquinho, não é uma rede que tem tanto conteúdo assim, mas ali partilha alguma coisinha daquilo que eu faço, daquilo que eu trabalho, seja na escola, seja nas comunidades, e ali, se for o caso, consegue também se comunicar com a gente. Para você que nos acompanhou até aqui, nosso muito obrigado também pelo seu tempo, pela sua paciência. A gente espera que o conteúdo tenha sido valioso para você. Se você ainda não segue o canal, por favor, siga. Curta o nosso vídeo, ative o sininho para receber as notificações, partilhe com seus contatos, com seus amigos, com seus familiares, e assim você vai nos ajudar também a evangelizar. Esse foi mais um episódio do Tedeu. Até a próxima.